Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Aqui é seu amigo Júnior Wills, apresentando para você mais um podcast aqui no programa Mistura Fina. Podcast, o programa Mistura Fina, que acontece sempre de segunda a sábado, a partir das 8 da noite, na sua rede social da sua preferência. E aí pode ser YouTube, pode ser o seu Instagram, ou também pode ser o seu Facebook, tá bom? A nossa entrevistada de hoje, ela é tricolor, né, torce para o nosso Fluminense Futebol e Regatas, é isso? É isso, Joel? Joel que sabe de tudo de futebol, é isso? Ela é solteira, nascida em Duque de Caxias, ou seja, carioca da gema, tem 26 anos, formada na UFRJ, né? E o nome dela, Alana Machado da Cunha Lopes. Claro que eu estou falando dela, da doutora Alana Machado, especialista em Direito Previdenciário. Boa noite, Alana. Boa noite, tudo bom? Muito obrigado por você estar Obrigada aqui você conosco. pelo convite. A mão gelada não é de nervoso. Não. É só para descontrair. Só para descontrair um pouquinho. Que bom, muito obrigado por você ter vindo. Nós temos esse assunto muito pertinente no país, né? Temos tido um acréscimo muito grande no país, onde atravessa a pandemia com pessoas em depressão, né? Isso é um número muito crescente, pessoas que ficaram debilitadas por causa da pandemia, entre outros. Sim. E aí entra a dúvida de você que está nos assistindo nesse momento, mas se não for a sua, pode ser com certeza de algum familiar teu, de algum amigo, de algum vizinho, porque isso é uma dúvida, pode-se dizer que nacional. Com certeza, é um assunto que consegue atingir, acho que todo mundo, né? Toda a população do Brasil. Sim, e as dúvidas são muitas. Quero convidar você que está nos assistindo agora a participar conosco desse podcast, mas que você possa compartilhar ele, curtir, seguir, ou até mesmo se inscrever no nosso canal, porque é um assunto muito importante que tem clamor público, ou seja, é um serviço de utilidade pública, o que vai estar sendo discutido, falado aqui, né? Porque pode ajudar muitas pessoas. Você com certeza tem alguém do lado da sua casa que teve um problema de saúde, teve uma sequela, precisa entrar no programa do LOAS ou até mesmo se aposentar de alguma forma, utilizar qualquer tipo de serviço da Previdência. Até mesmo requerer um benefício, né? Um auxílio-doença por conta de algum probleminha, alguma doença de caráter temporário, né? Por um período curtinho. E aí a gente acaba tendo que ingressar, né? Recorrer ao INSS. Que é chamado de benefício, não é isso? Isso, é chamado de benefício. Mas, antes de nós entrarmos nessa questão técnica, ou dessas informações todas, até para que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer um pouquinho dessa advogada, né? Essa advogada, apesar de ser nova, ter apenas 26 anos, mas não deixa de ter uma competência e todo um histórico, né? No seu currículo. Eu queria falar um pouco da Alana, como é que a Alana chegou lá de trás da adolescência, quando é que você despertou em você, olha, eu quero ser advogada. Quando foi isso? Então, essa história é um pouquinho engraçada, porque, na verdade, a advocacia, para mim, era uma segunda opção. A minha primeira opção era a medicina, porque eu sempre tive em mente que eu queria, de fato, fazer um trabalho mais próximo, né, mais social, queria realmente me sentir útil ajudando o próximo. Então, na minha concepção, naquele momento, né, a medicina seria mais... lucrativa. Não só lucrativa, eu acho que eu conseguiria atender diretamente. Sim. Né? Eu achei que eu seria mais necessária. Né? O problema foi... cheguei no primeiro ano, obviamente, do vestibular, não passei. No segundo ano, quando eu fui tentar, né, entrar de novo para uma instituição pública federal, eu acabei me
achando que também não conseguiria ingressar. E aí conversei com a minha mãe, né, familiares, e falei, vou tentar fazer o direito, se eu for eu vou fazer o direito, se for chamada para medicina, ótimo. Acabou que em 2014 eu ingressei na faculdade e no segundo semestre de 2014 a UF chegou a me chamar para fazer a medicina. Mas acabou que eu não quis ir, já tinha ficado encantada pelo direito e decidi continuar no FRJ. Isso foi em que ano? 2014. Você estava quantos anos aí? Eu tinha, deixa eu ver, acho que 19, 20. 19 e 20. Ali, então, naquele momento, você tinha decidido qual a carreira que você queria para a sua vida. Sim, sim. Aí você foi para o FRJ. Fiquei na UFRJ, isso. Beleza. E ali foram quanto tempo? Então, a faculdade de Direito são 5 anos, né? Ao contrário do que a gente vê nas faculdades públicas, não, desculpa, nas faculdades particulares, o curso de Direito nas faculdades federais, eles acabam demandando da gente, né, todo o dia, né, seja por conta início da manhã até meado da tarde, ou fim da tarde e a noite inteira. Então, foram 5 anos bem sugados, todos os dias indo para a Central do Brasil, que é onde fica a faculdade. Normalmente, os nossos entrevistados, nós procuramos sempre mostrar para a população, as pessoas que estão nos assistindo, que todas essas pessoas que aqui passam, elas têm uma história bacana, de sucesso, mas também é sempre importante mostrar que, por trás desse sucesso, houve uma dedicação, houve um trabalho, houve choro. Nossa, né? E aí, como é que foi essa trajetória de você sair daqui para ir para o FRJ, lá no Rio, né? Na verdade, a rotina, óbvio que é muito cansativa, mas a minha rotina cansativa começou até um pouco antes, porque eu fiz o ensino médio no Pedro II, aqui de Duque de Caxias, e no Cefet. Então, já durante o ensino médio, com meus 14 anos, eu já acordava 4h30 da manhã para ir lá para Maria da Graça e depois para o Maracanã, para depois voltar para Caxias para o Pedro II. Com 14 anos de idade? Com 14 anos. Com 14 anos. Pegava o trem de manhã, na época, infelizmente, o trem ainda não estava tão bom igual está hoje, né? Eram aqueles modelos bem antigos, sabe? E era aquele trem lotado. Sozinha? Hora do rush, sim, sozinha. Você poderia estar brincando, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, como qualquer adolescente nessa idade. Mas ali você já estava buscando, já estava trilhando, buscando o teu futuro, né? Buscando a realização do seu sonho. Sim. Que legal. E você sempre foi assim, determinada? Sim. Me fala um pouco de você. Então, essa minha característica ela vem até um pouco do meu pai. A gente sempre gostou, acho que até um pouco de um lado muito metido da gente, porque a gente sempre gostou de sentar nos lugares e conseguir conversar com qualquer outra pessoa de igual para igual. E a única forma que você consegue conversar com alguém de igual, né, de forma igual, é se você tiver o conhecimento sobre o assunto. Sim, verdade. Então, a maneira de você adquirir conhecimento é estudando. Então, eu investia nos meus estudos, né? Legal, vamos lá. 5 anos de estudo, de luta, de batalha, e aí o canudo. Colocou o canudo debaixo do braço, e agora? Então, aí eu tive muita sorte também, eu encontrei pessoas no decorrer do meu caminho que, óbvio, também que por merecimento, porque se você não corre atrás, se você não se dedica, se você não estuda, você não mantém o interesse, as portas também não se abrem para você, né? As oportunidades podem aparecer, mas você acaba não se mantendo nelas. No meu estágio, que eu estagiei, no meu último estágio, que foi aqui no gabinete do 3º Juizado Especial Federal de Duque de Caxias, eu encontrei amigos, né? Conheci pessoas que acreditaram no meu trabalho, no meu potencial, e me chamaram para trabalhar com eles em um escritório. Então, quando eu já saí da faculdade, eu já tinha um emprego, né, em vista, né? Já estava tudo certinho. Mas eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas. Isso tem que ser até bem frisado, porque a advocacia, ela ela é uma área muito ampla, muito farta, mas é uma área também muito difícil, porque são muitos advogados hoje, né?
são muitas áreas de atuação, e para você montar uma estrutura, ter um escritório, para alguém que está começando uma carreira, isso acaba requerendo que você tenha uma certa condição financeira, né? Um capital para poder, pelo menos, durante um tempo, né, manter aquele local. Né? Aquela despesa, né? Aquela despesa fixa, exato. E vamos lá. Começou aquela batalha, então, de entrar no mercado. Sim. Como é que foi? Sair do laboratório e ir para a prática. Então, óbvio que no início bate muita insegurança, porque você pensa assim, meu Deus, agora tem a vida de alguém nas minhas mãos, né? Qualquer erro, qualquer falha minha, eu vou prejudicar outra pessoa. Então, bate, sim, uma insegurança no começo, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito tranquila com o passar do tempo no que eu estava fazendo, justamente porque eu comecei a trabalhar na área previdenciária desde o meu segundo período da faculdade. Meu primeiro estágio foi na Procuradoria especializada no INSS, na Previdência, em que eu fiquei 2 anos dentro da Procuradoria, estagiando, assessorando os procuradores federais a fazerem contestações, né, recursos, peças, de uma forma geral, né, que faziam a defesa do INSS nesses processos. Então, isso acabou dando uma prática, né, me dando uma prática, uma noção da prática jurídica. E também, depois, no juizado, né, no meu último estágio, a gente atendia público, a gente via, eu tinha que fazer audiências, né, eu ajudava a juíza fazendo as audiências, então você acaba observando e aprendendo como lidar com as situações. Legal. E vamos lá. Você lembra da primeira causa que você pegou? Primeira causa, deixa eu pensar. Você falou assim, essa eu peguei e agora eu vou lá fazer a defesa, vou peticionar, vou estar diante de uma juíza, agora sou eu que vou estar diante de uma juíza, sou eu que vou estar defendendo. Como é que foi para você estar ali? Então, a primeira causa que eu peguei, né, foi uma ação de aposentadoria por tempo de contribuição. Inclusive, a sentença saiu agora, esse mês, foi procedente. Caramba! Mas... Quanto tempo tem isso? Eu peguei essa ação no início de 2019. Início não, desculpa, lá para abril, maio de 2019. E, por conta da pandemia, acabou que os prazos foram suspensos do processo, então acabou que as ações de todo mundo acabaram ficando um pouquinho, né, mais atrasadas. Mas essa ação em específico, eu não tive que fazer audiência, né? As ações que costumam ter mais audiências são as ações de pensão por morte. É outro tipo de benefício. Mas essa em si teve um gostinho muito particular, porque foi o primeiro cliente que eu conquistei. Então... Mas então, olha só, você teve, depois dessa, você teve outros. Que já saiu o resultado primeiro que essa da primeira. Já aconteceu isso, sim. Porque, então, a ação, por mais que o juiz ele não tem um prazo, né, para proferir, para dar as decisões dele, apesar de nós, as partes, terem. E tem ações que automaticamente elas são mais rápidas. Uma ação de auxílio-doença, por exemplo, de um BPC, que é o benefício assistencial à pessoa deficiente ou à idosa, que a gente chama também de LOAS, essas são ações que andam com uma rapidez, duram no máximo em 6 meses. Agora, uma ação de aposentadoria por tempo de contribuição são ações um pouquinho mais demoradas, de 1 ano, 1 ano e meio, né? Então, por isso acabou que outras ações que eu peguei depois, eu acabei, né, conseguindo ter êxito antes. Vamos falar do benefício de prestação continuada, né? Esse benefício, normalmente, ele é de direito das pessoas com deficiência. Isso. Né? E quais outros tipos de pessoas? Então, o benefício assistencial ele é um benefício concedido, né, tanto à pessoa deficiente quanto ao idoso. Né? Não é uma aposentadoria. Não é uma aposentadoria. É um benefício. Isso, é muito um direito. Exato.
Exato. Tanto que você não precisa sequer ter vertido qualquer tipo de contribuição, ou seja, você não precisa nunca ter contribuído para o INSS para receber esse benefício. E também um outro requisito muito importante desse benefício é o preenchimento da questão do requisito da miserabilidade econômica. Nossa, Alana, miserabilidade econômica? Sim, miserabilidade econômica é como é chamado esse requisito. Não basta a pessoa ser deficiente ou idosa. Ela tem que ter uma renda per capita inferior, pela letra da lei, a 1/4 do salário mínimo. Hoje o salário mínimo está em torno de 1.100 e seria pouco mais de R$ 250. Um pouquinho mais de R$ 250. 260, por aí. Isso, um pouquinho mais só. Obviamente que isso é muito baixo. Esse critério foi flexibilizado, né, no tribunal, e a gente consegue levar isso até meio salário mínimo por pessoa na casa. Mas esse não é o entendimento que o INSS adota quando ele vai definir o benefício administrativamente. Isso é uma jurisprudência jurídica. Isso é uma jurisprudência jurídica, tá bom? Entendi. Bom, e no caso de pessoas que se acidentaram, Tá. acidente de trânsito, por exemplo, teve uma fratura, tem que ficar aí 6 meses, 8 meses, 1 ano parado. Sim. Então, é importante da gente falar do benefício, o mais comum, nesse caso, é o auxílio-doença, tá? Qual é... Primeira coisa que a gente tem que saber sobre o auxílio-doença é que ele tem requisitos além da incapacidade laborativa, tá? Ou seja, você não poder trabalhar, não está apto para trabalhar. E esses requisitos são, primeiro, você ter preenchido um mínimo de vertido um mínimo de contribuições para o INSS. Atualmente, você tem que ter 12 contribuições, que é o que a gente chama de carência. Você tem que ter contribuído por 12 meses. Então, quer dizer que se uma pessoa entrou agora, né, um jovem, entrou, começou a trabalhar agora, a Beatriz, por exemplo, está trabalhando, e aí ela foi lá na rave, né, numa festinha, e o Lucas pegou, brincando com ela, jogou ela para o alto, ela quebrou ali a clavícula, está parada. Mas ela só trabalhou 6 meses, ela não tem direito. Não, ao auxílio-doença não, infelizmente Nenhum não. tipo de auxílio. Então, existe um auxílio, que é o auxílio-acidente, tá? O auxílio-acidente, ele não requer que você não tenha um número mínimo de carência, mas você tem que apresentar, para você receber, um nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a perda da capacidade laborativa. Né? Geralmente, não precisa ser necessariamente um acidente de trabalho, tá? Mas tem que ser um acidente que, ainda que no trânsito, que você consiga, tá, comprovar que teve uma perda da sua atividade, da sua capacidade laborativa. Então, não precisa ser do trâmite do trabalho para casa, nada disso. Não. De qualquer forma, Bia, não vai para a rave fazer isso com o Luquinho, por favor. Tá? Show. E quem perdeu, por exemplo, o prazo para se aposentar? Como assim? Você está entrando na questão da reforma? Isso. Então, essa é uma dúvida muito comum, né? Porque a reforma da Previdência, a lei que instituiu a reforma, né? Ela entrou em vigor em 13 de novembro de 2019. E aí as pessoas questionam, olha, como é que vai ficar minha situação? Como é que é? O que eu vou fazer? Não precisa ficar nervoso, tá? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é, se você já tinha o direito de se aposentar, né? Se você já tinha preenchido todos os requisitos necessários para você se aposentar antes da reforma, a lei que está vigindo, né, para você se aposentar é aquela lei anterior. Mas, veja bem, quando eu falo preencher todos os requisitos, são todos mesmo. Vamos supor, aposentadoria por idade. Né? A aposentadoria por idade para mulher, antes da reforma, a mulher tinha que ter 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se eu tinha 60 anos de idade e 15 anos de contribuição em 12 de novembro de 2019, ou seja, no dia anterior à entrada em vigor da reforma, e eu quero na entrada hoje na minha aposentadoria por idade, a lei que vai vigorar a minha aposentadoria, né, que vai fazer a concessão da minha aposentadoria, é a lei anterior, porque eu tinha um direito adquirido. Já. Entendi. E no caso, por exemplo,
Não sei se você conhece o Estevão. O Estevão está querendo se aposentar por tempo. Por tempo. Ele quer ir para Curitiba, né? Quer conhecer Florianópolis, e aí cansou do Rio, cansou mesmo, e quer se aposentar por tempo. Ele tem 12 anos de contribuição. Ele pode? Então, esse é um dos pontos que a reforma também trouxe. Pela reforma, agora a gente não tem mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Acabou. Tá? Estevão, esquece. Mas por que isso aconteceu? Tá? Antes, nós tínhamos, né, nós tínhamos o que a gente chamava de fator previdenciário, que geralmente ele acabava diminuindo o salário da aposentadoria, né, da pessoa. Por quê? Apesar da pessoa ter atingido o tempo de contribuição necessário, ela era considerada muito nova. E, por isso, ela sofria com a incidência desse fator. E, automaticamente, ela tinha uma perda no valor do benefício dela, que poderia variar de 10% até 40% do valor do benefício. Então, ela fazia essa opção, por se aposentar, mesmo assim, tendo essa perda. Com a reforma, a gente não tem mais a incidência do fator previdenciário. O que a gente fala hoje é que você precisa ter uma idade mínima para se aposentar. O homem, ele tem que obrigatoriamente ter os 65 e a mulher ter os 62. Isso passou, né? E, infelizmente, eu digo infelizmente porque muitas pessoas que não estavam dentro dos pedágios, que é assim que o direito chama, né? Muitas pessoas que não estavam dentro do pedágio vão acabar como é que eu vou dizer? Se prejudicando um pouco. Vão ter que trabalhar mais do que os 35 anos, mais do que os 30 anos de contribuição que anteriormente, era necessário. E hoje, o homem, para dar entrada nessa aposentadoria, como é que está? Então, eu acho que esse é um ponto até importante da gente falar aqui, tá? Alana, como é que está com a pandemia? As agências estão fechadas, boa parte das agências estão fechadas por conta do Covid, né? Dessa pandemia, desse cenário mundial que a gente está enfrentando. Mas isso não é um problema para a gente conseguir fazer o requerimento no INSS. Existe um portal, é o chamado Meu INSS. Ele pode ser um aplicativo, ou tem um aplicativo, né? Como também pode ser como também é um site. Então, você tem a possibilidade de entrar dessas duas formas. Tá? E ali você vai se cadastrar, botar o seu CPF, uma senha, né? E vai conseguir ali fazer todos os requerimentos de qualquer benefício, ter acesso a todos os seus períodos contributivos, tudo certinho. Tá? E você querendo requerer uma aposentadoria, você vai no campo, né, de fazer um requerimento, vai entrar, né, clicar naquele campozinho, preencher o formulário e anexar os documentos necessários para você conseguir essa aposentadoria, tá bom? Obviamente, hoje, o homem, né? Aí a gente tem que colocar exemplos fáticos para ficar muito claro. Sim. Vamos começar com você. Quantos Comigo? Anos? Eu estou com 47. 47. Vamos supor que você tenha 20 anos de contribuição atualmente, tá? Sim. Bom, além de você ser muito novo, né? Você também não tem a idade necessária para se aposentar. Me deu maior moral aí. Você não tem a idade necessária para se aposentar ainda, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Infelizmente, você sofre acaba sendo uma das pessoas que são atingidas negativamente pela reforma. Porque, embora você tenha começado a contribuir para a Previdência antes da entrada em vigor, né, dessa reforma em 2019, você não entra nos pedágios, você não tem a idade mínima, ou seja, você não tem a gente hoje, né, tem um pedágio que a gente chama, são 5 regras de transição. A primeira regra de transição, ela fala para as pessoas que faltam mais de 5 anos para se aposentar. E aí ele bota uma idade mínima para a mulher, salvo engano, de 56 e para o homem, se eu não me engano, de 58 ou 60. Agora, eu confesso que eu teria que dar uma olhadinha para dar com certeza essa resposta. E essa idade ela vai aumentando com o passar dos anos até chegar aos 62 anos da mulher e 65 anos do homem. Como você só tem 47,
Nem preciso dizer que você terá Tá que vendo trabalhar aí, até Joel? os 65. Como eu só tenho 47. O Luquinha tá balançando a cabeça positivamente? Beleza. Então, como você só tem os 60, Tô. como você só tem os 47 anos, você seria obrigada a trabalhar até os seus 65. Então, vamos lá. Eu sou ruim de conta, gente. Eu não fiz direito por isso. Porque a 18 galera do anos. direito são 18 anos. Vamos supor, você teria que trabalhar por 38 anos ao invés de ter que trabalhar por 35 anos, como a lei fala. Falava, né, anteriormente. A mulher, então, tem uma diferença menor. Na verdade, a mulher, antes, para se aposentar, ela precisava de 30 anos de contribuição. E o homem, 35. Tá? Então, ela já tinha essa diferença. Atualmente, como eu falei, não existe mais, com a entrada em vigor da reforma, Essa diferença. porque não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Agora só existe aposentadoria por idade. E aí, pela lei nova, a gente se aposenta por idade com 62 anos a mulher e 65 o homem. Porém, a mulher precisa de 15 anos de contribuição e o homem, no mínimo, 20 anos de contribuição. Tá? Isso é você passando a contribuir a partir de 14/11/2019. Se você já tinha, vamos supor, né? Você já tinha 60 anos na época, em 2019, tinha 14 anos de contribuição. Obviamente, você vai entrar num pedágio, é uma das regras do pedágio. Uhum. Você vai ter que completar, tá? No ano, a lei determinou que você automaticamente tem que completar os 15 anos de contribuição, mas também ele botou uma transição, um pedágio de idade para a mulher. Como assim? Em 2019, era necessário que ela tivesse 60 anos para se aposentar. 60 anos completos na data da entrada do requerimento. Em 2020, era necessário que ela tivesse 60 anos e 6 meses de idade para dar entrada. Entendi. E vai aumentando 6 meses a cada ano até atingir os 62 anos. Lembrando que ela tem que ter os dois... o requisito da aposentadoria, na verdade, ele não é único. Não adianta eu ter 15 anos de contribuição ou 20 anos de contribuição agora, como é o caso para o homem, e não ter a idade. Uhum. Ou seja, tem que ter a idade e o tempo de contribuição. Tá bom? Uhum. Isso aí é uma questão que tem que ser deixada bem fixada. O BPC, ele também vale ou é de direito das pessoas que têm incapacidade? Esse é um ponto interessante. Por quê? Qual o objetivo, né, do benefício de BPC? Né? O BPC, ele fala em conceder, né, é um benefício assistencial a uma pessoa deficiente. Quando a gente fala em pessoa deficiente, a gente tem uma lei própria que faz o regimento do que é é estranho a gente falar isso, mas é uma palavra feia, mas é verdade. O que o ordenamento jurídico brasileiro ele entende como pessoa deficiente, tá? Pessoa deficiente é uma pessoa que, para o direito, né, no Brasil, ela tem ao tentar participar da sociedade, né, como uma pessoa, como eu, como você, ou como qualquer outra pessoa, e pode ser até criança mesmo, ela não consegue participar de forma plena e efetiva. Ou seja, ela encontra barreiras. Pode ser barreiras físicas, sensoriais, intelectuais, psíquicas, né? E essas barreiras fazem com que ela não consiga se desenvolver, atuar na sociedade normalmente. E esse impedimento ele tem que ser por um prazo mínimo de 2 anos. Então, incapacidade não é a mesma coisa que deficiência, tá? Pode ser, sim, que uma pessoa fique incapaz por um período superior a 2 anos, mas isso não configura deficiência. São conceitos distintos. Tudo tem que ser provado através de laudos. Laudos porque médicos. Uma pessoa pode nascer incapaz. Ela pode nascer deficiente. Ela pode nascer deficiente. Isso. Mas ela pode se tornar incapaz em algum momento. Pode. Assim como ela pode nascer deficiente e não depender nunca do benefício de assistencial. Quer ver um exemplo? Sim. A gente hoje tem, cada vez mais em função dessa lei, né? A gente tem vagas destinadas a pessoas com deficiência, né? Então, é muito comum hoje a gente ir num supermercado, a gente ter uma pessoa
surda em algum setor, alguma pessoa cega. São pessoas que são deficientes, mas elas estão sendo inseridas no mercado de trabalho. Então, automaticamente, existe sim uma deficiência, existe uma dificuldade para ela participar da sociedade, mas, dentro da dificuldade dela, ela conseguiu, no mercado de trabalho, né, se inserir e participar da sociedade. Isso vale também para não? Ai, não, meu é Deus. sério. Então, eu confesso que eu nunca peguei um caso, né, da pessoa com nanismo. A gente teria que olhar sempre qual é a atividade que a pessoa iria desempenhar. Porque é muito importante isso. Quando a gente fala em incapacidade, a incapacidade ela é para a atividade que ela está sendo exercida naquele momento. Tá? Ou se E não quem tiver... vai dar ou vai atestar a incapacidade é o um médico. médico. Sempre um médico. Tá? Sempre um médico. É óbvio que quando a gente marca uma perícia, né, a gente faz o requerimento do benefício no INSS, a gente passa por uma perícia no INSS. Eu estou falando parece até brincadeira, mas assim, eu tenho na família 4 anões. A nossa família tem 4 anões. E aí, quando juntava os 4 anões e eu, você já sabe meu apelido, né? Na época de garoto, né? E todos eles, graças a Deus, eles conseguiram ter sua vida normal. Uhum. Mas eu conheço casos de nanismo onde a limitação, né, alguns casos, até a parte motora Sim. é muito limitada. Né? Tem anões, bem anões Sim, mesmo. sim. Né? E aí, somente, então, o médico pode atestar Isso. a incapacidade. Nesse caso, a deficiência, tá? A deficiência. Sim, só o médico. A deficiência. Eu estou frisando isso porque, foi como eu falei, incapacidade não é necessariamente deficiência e deficiência não é necessariamente incapacidade. É chato falar isso porque isso gera uma dúvida até dentro da minha área, né? Da nossa área. Porque, às vezes, a gente encontra advogados, juízes também, com dificuldade para aplicar o conceito correto de incapacidade com deficiência. Uma coisa interessante, até talvez possa ficar mais claro para vocês, né, por exemplo, eu posso ter uma doença e não estar incapaz para o trabalho. Sim. Sem problema algum. Sim. Né? Vamos lá. Eu posso estar, deixa eu ver, com gastrite. Será que essa gastrite me incapacita para o meu trabalho? Porque eu vou tomar um medicamento, eu vou conseguir controlar a minha dor, e vou conseguir trabalhar normalmente, eu não vou precisar ficar afastada. Então, eu sou portadora de uma doença que eu vou morrer com ela, porque a gastrite simplesmente não some, né? Porém, eu consigo trabalhar com essa doença. Estamos entrevistando a doutora Alana Machado, especialista em direito previdenciário. Você que está nos assistindo, entrou agora, pode já, de antemão, aproveitar e compartilhar essa live, curtir, seguir ou se inscrever. É de tamanha importância, é um serviço de utilidade pública, tá? Vale muito a pena você assistir ela do começo ao fim. Sou seu amigo Júnior Wills e estou apresentando esse podcast maravilhoso, essa entrevista maravilhosa com a doutora Alane Machado. Doutora Alane, para as pessoas que entraram agora e querem participar enviando perguntas aqui para o nosso programa, o nosso Zap está aqui, é só você mandar para a gente as perguntas, é o 981-18-1200, e você manda a pergunta e nós vamos transmitir para a doutora Alane. E, claro, se ela puder responder de pronto imediato, com certeza, vai ser um será prazer. feito nos comentários. Tá Faremos isso nos comentários. Doutora, de antemão, assim, quero agradecer muito a sua vinda aqui. Eu acho que está sendo e vai ser muito importante tirar dúvida, né, da nossa população. E eu sei que até por uma questão do conselho, né, da OAB, a senhora não pode disponibilizar o seu contato, mas pode disponibilizar um e-mail. Sim. Não é isso? Isso. Para tirar dúvidas ou alguma coisa nesse sentido? Exato. A senhora poderia fornecer, então? Posso, sim. Então, vamos lá. Meu e-mail é alana,
É ALANA. Tô falando, soletrei porque é um nome que Vai entrar aqui embaixo, tem tá? com duplicidade, né? Tem O gente Estevão que vai pegar e vai colocar aqui embaixo. tem 2 L's, tudo, né? É alanamachadolopes@outlook.com. Tá Aí bom? pode mandar também para você. Pode mandar. Pode mandar. Qualquer dúvida, a gente vou estar, obviamente, prestando um atendimento, sem problema nenhum. Ótimo. Alana, a pessoa se identificou com que tudo foi falado aqui, ela acredita que tem o direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Ou ela se identifica que ela pode se aposentar. Uhum. Então você falou que tem um portal, Sim. né, que a pessoa pode dar entrada, E isso, meu INSS. mas ela está sem internet agora, nesse exato momento, né? Caiu a internet dela e está salva ali, ou ela está assistindo pelo YouTube de alguém. Vamos lá. Quais são as documentações ou os documentos necessários para dar entrada no INSS? Existe diferença de documentação para o assegurado que vai dar entrada na sua aposentadoria ou no seu benefício? Sim, tem diferença. Tem diferença? Sim, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que cada benefício ele gera uma documentação diferente. Óbvio que tem documentos que são universais. Identidade, CPF, comprovante de residência, tem que estar em todos. É o básico. É o básico, ele tem que estar em todos. A carteira de trabalho ou as carteiras de trabalho também é interessante sempre estar dentro desses requerimentos. Agora, eu não tenho por que juntar um laudo médico falando que eu tenho alguma doença no meu pedido de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Porém, eu também não posso dar entrada num benefício de assistencial à pessoa deficiente sem o laudo médico, só com as carteiras de trabalho e os documentos básicos. Sim. Uma coisa que é muito importante falar, até um adendo, né, com relação aos benefícios assistenciais, é que é impreterível que essas pessoas estejam inscritas no Cadastro Único, né? Esse programa do governo que acaba fazendo uma análise das famílias que mais precisam de algum auxílio governamental e concedem até esse cadastro que possibilita que a pessoa receba Bolsa Família, né? Então, as pessoas que têm o interesse em receber o benefício assistencial, elas têm que correr no CRAS, perto da casa delas, tá? Do próprio município, para se inscreverem. E, após terem se inscrito, juntar o comprovantezinho lá no meu INSS desse requerimento que ela fez, né? Dessa inscrição. Bom, as dúvidas que você tenha e queira dividir conosco, fique à vontade, nos chame no nosso direct aqui no Instagram, pode também chamar no nosso message no Facebook ou deixar aqui no comentário no YouTube também. E nós vamos, com certeza, repassar para a Alana. Não entendi. WhatsApp. Também o nosso WhatsApp, bem lembrado pelo Matheus, o cabelinho está ali ligado, né? Deu um tapa no Matheus, o Matheus acordou e falou do nosso WhatsApp, que está aqui na tela. Bota aqui na tela para a gente, por favor. É o 981-18-1200. Júnior, só uma coisa importante também. Você entrou na questão da pessoa, às vezes, não ter a internet, não ter como acessar. O requerimento ele pode ser feito pelo 135, que é a central do INSS, por telefone. Só que, como você faz um requerimento por telefone, você não está anexando nenhuma documentação. Então, naturalmente, nesses casos, vai ser necessário que a pessoa ou procure uma agência do INSS que esteja aberta. Por exemplo, aqui em Caxias, eu sei que a de Jardim Primavera está aberta, está funcionando, né? Ou a agência mais próxima, ou então que essa pessoa anexe, né, por uma lan house, se ela tiver condições. Quero registrar a presença da minha esposa maravilhosa, que chegou nesse exato momento. Chegou chegando, né? Já leva logo um coração, muitos beijos. Doutora Alana Machado, respondendo às nossas perguntas na área de Previdência Social, uma advogada especialista. E gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Estamos aqui recebendo
algumas perguntas pelo nosso direct, também pelo nosso zap, e falando sobre pensão. Como é que funciona a pensão? O marido morreu, ele recebia um salário e pode ser passado para a esposa? Da esposa pode ser passado para o filho? Então, vamos lá. Vamos deixar algumas coisinhas claras, né? Para você requerer o benefício de pensão por morte, o segurado falecido, ele tem que ter o que a gente chama de qualidade de segurado. Alana, o que é qualidade de segurado? A partir do momento que você começa a trabalhar, que você é vertida a primeira contribuição para o INSS, seja pela empresa ou seja você de forma autônoma, você já é o que a gente chama de segurado para a Previdência. Só que isso não enseja necessariamente direito a vários benefícios, mas apenas alguns. Por quê? Porque existem benefícios, como o de auxílio-doença, que eu já expliquei um pouquinho no início da nossa conversa, que existe uma carência, né? Um número mínimo de contribuições que tem que ser revertidos. Assim como no benefício de auxílio-doença eu tenho que verter um número mínimo de contribuições para preencher a carência, na pensão por morte não é diferente. Tá? E na pensão por morte, antes da reforma, a gente tinha que ter um mínimo de 12 contribuições também invertidas, e após a reforma está sendo ficou instaurado também a necessidade de 18 contribuições que são vertidas de forma contínua. Uhum. Ou seja, foi aumentado, né, 6 meses. Além disso, uma coisa importante a ser falada sobre a pensão por morte. Vamos supor, meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu, ele trabalhava ou ele era aposentado. E aí, meu pai faleceu, eu tenho direito à pensão? Alana, 26 anos, tem direito à pensão? Não. Por que não? Porque o INSS entende, né, a lei, a 8.213, que é a lei que faz a regência dos benefícios previdenciários, né, que regulamenta isso, ela fala que a pensão por morte ela tem que ser concedida ao cônjuge ou ao companheiro, aos filhos até 21 anos e aos os filhos maiores de 21 anos, desde que comprovado a deficiência econômica. Deficiência econômica não, desculpa. Uma deficiência física. Mental. Né? Uma deficiência de qualquer natureza. E também pode ser concedida aos pais, né? Desde que comprovado, né, a dependência econômica. Então, essa pensão ela é concedida desde que o segurado ele seja qualificado. Isso, muito entre aspas, qualificado. Vamos colocar assim para ficar talvez mais fácil para a pessoa. Então vamos lá. Para a gente entender. O segurado está qualificado. Isso. Vamos usar um exemplo. Vamos usar um exemplo? Mais fácil. A Câmara Municipal de Duque de Caxias teve agora uma perda de um vereador que foi assassinado. A família tem direito? Espera aí. A Câmara Municipal de Caxias, ele está sendo regido, não está sendo regido pela CLT? Somente pela CLT. Não, ele não está. Ele tem um cargo público, comissionado. Sim, ou eletivo, talvez. Eletivo. Só que ele não está vertendo contribuição para a Previdência. Tá, é recolhido. Para o INSS normalmente. Normal, tá. É recolhido. Então, vamos lá. Ele foi assassinado e como é que vai proceder a partir de agora? A família desse vereador, qual é a ordem para você receber esse benefício? Né? É o cônjuge no mesmo pé, né, que a gente fala, ao lado dos filhos menores de 21 anos ou aqueles maiores de 21 anos com a deficiência. O cônjuge ou o companheiro, como é que eu vou... Porque como é que ele tem direito? Eu tenho que comprovar, primeiro, a minha vida com essa pessoa, né? A continuidade, né, da minha vida marital. Mas ali ela casada direitinho, casada tudo direitinho. Se era casado no papel, ótimo. A gente presume a dependência econômica com essa pessoa. Sim. Então, a gente iria no INSS, iria juntar uma certidão de óbito, uma certidão de casamento, além disso, identidade, CPF, comprovante de residência do segurado falecido, que é bom juntar também,
da pessoa que está requerendo o benefício, que pode, nesse caso seria, vamos colocar a esposa, e poderíamos colocar também o dos filhos, mesmo que não tivesse, mesmo que os filhos fossem maiores, perdoe-me. Eu usei o termo vereador para um cargo eletivo. Sim. Isso vale também para o Conselho Municipal de Tutelar, que são cargos eletivos, sim. né, para deputados e qualquer outro. Não, é porque a minha colocação, para ficar até bem claro para o público, né? Uma coisa é o regime geral, é o regime regido pela Previdência Social, o INSS. Outra coisa é o regime pessoal, é aquele servidor concursado, né? Então, ele é regido por um estatuto próprio. A regra de concessão de benefícios para ele é outra, não é a Lei 8.213 que vai estar regendo esse servidor. Então, tem essas especificidades. Então, eu falei primeiro do cargo eletivo. O cargo de um servidor público concursado, ele se aplica ao mesmo? Então, via de regra, sim. Via de regra. A grande questão, geralmente, gira em torno do valor dessa pensão, tá? Como a forma que é calculada essa pensão, e também a questão da vitaliciedade, né? Se, às vezes, também filhos, por exemplo, antigamente, né? Os filhos de militares recebiam uma pensão por morte, independente da idade, de forma vitalícia, desde que solteiras. Eu conheço um pessoal. Conhece? Conheço. Então, isso não acontece no regime geral. O regime geral, ele é muito claro. Ele prevê que a filha, né, ela receba a pensão até os 21 anos de idade. Eu também conheço casos assim. Porém, alcançados 21 anos de idade, ela não tem nenhum tipo de deficiência, essa pensão ela é cessada. Então, é como eu estou te falando, tudo vai depender do momento da morte, porque a morte é o ato gerador do direito, né, que a gente fala, é o fato gerador do direito. Então, tem que ver a lei que está regendo ali, naquele momento, e também a lei, no caso do servidor público ou do militar, em que estava em vigor no momento que ele tomou posse, né? Para finalizar a minha dúvida, claro. Falamos de um cargo eletivo, falamos de um cargo de servidor concursado e vamos falar da CLT. Isso se aplica também desde uma pessoa humilde, um operário humilde de carteira assinada, CLT, ele também, o cônjuge ou o filho Sim. menor de 21 Sim. ou o filho deficiente tem direito a dar entrada nessa pensão? Sim. Então, CLT. Os casos da Previdência Geral são basicamente da CLT, né? Então, automaticamente, se você trabalha numa empresa privada, como é que o empregador está fazendo os descontos? Ele está descontando, né, do seu salário. E para onde ele vai aqueles descontos? Parte daqueles descontos, né, para o INSS. Tudo vai depender qual é o fundo de previdência que está sendo utilizado. Na CLT, a gente usa o INSS. O servidor público vai depender naturalmente se ele é da federal, municipal, estadual. E aí a gente tem que ver necessariamente para vamos supor, se ele é do Estado do Rio, automaticamente ele vai procurar, né, o governo do Estado do Rio de Janeiro, o setor da Previdência responsável. Se fosse do município do Rio, Prev Rio, esse eu já tenho bem na cabecinha, né? Se fosse aqui um concursado do município de Duque de Caxias, eu tenho certeza que nossa prefeitura tem o nosso setor aqui da Previdência Social para aposentar esse público, né, esses servidores concursados do município de Caxias. Vou fazer uma pergunta para a doutora. Um servidor, ele tem deficiência e, no meio desse processo da vida dele, o médico falou que ele deu uma estimativa de vida para 12 anos dele. Hoje ele está quase 50. Fez a prova, passou no concurso, é servidor. Não vou falar de nome e nem de qual município, mas ele é servidor. E aí,
ele, devido ao o fato da deficiência, ele tem muitas comorbidades. Ele teve um momento muito difícil, onde quase ele veio a óbito. E ele ficou incapaz. Incapaz de exercer a sua função. E aí ele teve que teve que aposentar por um tempo, teve que dar entrada na aposentadoria e se aposentou proporcional. Uhum. Só que, graças a Deus, ele tinha plano de saúde, graças a Deus, e o plano de saúde, ao longo de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, ele voltou a estar apto. Ele consegue desaposentar porque ele ganhava um valor e hoje ele ganha menos de 1/3, quase 1/4 do salário. Uhum. Ele consegue desaposentar? Então, aí a gente vai ter que olhar o que a lei que está vigendo, que ele é servidor, certo? Sim. Então, eu tenho que olhar o que necessariamente, além desse servidor do município, desse município, vai estar falando sobre essa questão da desaposentação, vamos colocar assim, tá? Porque aí a gente não está falando mais de um regime geral. No regime geral, né, o comum é, você se aposentou por invalidez, porque nesse caso seria uma aposentadoria por invalidez, a manutenção do benefício da aposentadoria por invalidez, ela necessariamente depende do INSS avaliar aquela pessoa a cada 2 anos. Não que o INSS obrigatoriamente faça isso, mas é o que a lei fala que o INSS deveria fazer. Tá? E, a partir do momento que, vamos supor, eu estou aposentada por invalidez há 6 anos. No meu 7º ano, que eu vou lá fazer... No meu 8º ano, que eu vou fazer a perícia, essa perícia, o médico entende que eu não estou mais incapaz para o trabalho. Ele vai me dar alta do benefício e vai me falar, olha, agora você tem que voltar para o mercado de trabalho, você não está mais aposentada. No regime geral, isso é possível. Sim. Tá bom? No regime pessoal, aí realmente vai depender de acordo com o que está na letrinha da lei desse servidor, né, específico, do município. Mas a desse Constituição Federal não está sobre esse regime? Tá sobre esse regime. Só que o que acontece? Ele vai querer voltar. Automaticamente, ele vai perder, obviamente, né, a aposentadoria, né, Sim. que é o interesse dele. Não, o interesse dele é não ser mais aposentado. Não ser mais aposentado. Ele quer sim. ser ativo. Ele quer ser ativo. Porque ele conseguiu vencer a morte, voltou, e agora ele quer ter Então, voltar a trabalhar. A princípio, a Constituição prevê que ele pode, se sentindo bem, né, voltar a trabalhar. Agora, a grande questão é que ele teria que ter laudos que comprovassem que ele não vai, que essa doença foi realmente vencida, porque eu acho que esse que é o grande problema. Acho que a previdência desse município pode acabar se, como é que eu vou te Ele tem laudos que comprovam e dão apto para ele trabalhar. Apto para trabalhar, mas essa é uma doença que essa doença que ele está tendo é uma doença que é recorrente, ela tem altos e baixos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa ela tem câncer, ela fica um período bem... Não, mas problema respiratório. É problema respiratório? Sim. É complicado esse caso. Teria que analisar com calma. Com muita calma, olhar o caso bem, para eu poder te dar uma resposta bem certeirazinha sobre ele. Porque falar assim até é leviano, poder falar algo Cada sem... caso é um caso, tem que ser estudado. Cada caso é um caso, ver a doença dele. Porque também, às vezes, isso não é debatido no judiciário, mas o judiciário também ele constrói a jurisprudência, né, o tempo todo. Foi assim com a questão da AIDS, foi assim... Está sendo assim com a questão do Covid-19. A gente já tem muitas decisões com relação ao benefício de auxílio-doença para as pessoas que contraíram o Covid. Então, assim, cada caso realmente vai demandar uma análise. A pensão alimentícia, ela é considerada um benefício? Vamos lá. Pensão alimentícia que você está falando do pai que está pagando para a filha. O pai que vai pagar para a filha. Né? E hoje tem a mãe que pode pagar para o pai. Sim, e o pai que pode pagar para a mãe. Também tem isso essa hipótese. Aí. Então, mas isso seria considerado um benefício? Previdenciário? É. Então, o que acontece é de haver o que é comum de se ver é haver um desconto.
Né? Por exemplo, você pode ser aposentado e a pensão alimentícia da sua filha ser descontada da sua aposentadoria. Isso pode ser feito, sim, sem problema nenhum. Assim como pode acontecer no auxílio-doença ou qualquer outro benefício. Isso ocorre com muita frequência, sim. Mas ele não digo que ele chega a ser considerado um benefício previdenciário. Entendi. Tá? Ele não chega a ser. Importante até falar sobre isso, que você tocou num assunto legal. No caso da pensão por morte, vamos supor que o Luquinhas, cadê ele? Tá ali. Ele é casado. Ele regalou um olho porque você falou morte. Ele ficou preocupado com você agora. Vamos supor ele ficou preocupado com você. Não, vou matar o Lucas muito rápido, mas daqui a pouco ele volta. Vai ser sem dor, tá, Vai ser sem dor, vai ser sutil. Então, vamos supor que o Lucas fosse casado no papel, porém, já era separado de fato dessa esposa há muitos anos. E ele tinha um relacionamento, uma companheira, já há uns 6, 7 anos. E aí, só que ele pagava para essa esposa, no papel, né, uma pensão alimentícia, ainda que não... Por que você está colocando o Lucas nessa sinuca de bico? Vamos colocar o Joel? O Lucas agora ficou aliviado, não ficou? A gente deu uma moral agora. Vamos trocar o Lucas pro Joel. Não, Joel não. Pô, Joel agora complicou. Vamos deixar Matheus também não. O Alcides, que é solteiro. Pronto. Ih, gente, o Lucas está namorando. Olha! Ai, olha. O Estevão, então, ele tinha lá uma esposa, né? Ele tinha uma esposa. Tinha uma esposa. Casado, no papel direitinho. Mas separado de fato. Mas separado de fato. Separação de fato, separação de corpos, tá, gente? Só De para ficar corpos. bem claro. Tanto que ele tinha uma companheira já, inclusive a ex-esposa, só de fato, né? Porque o papel ainda é a esposa. Ela tinha conhecimento da atual companheira dele. Não tem problema nenhum. Só que o Estevão, ele entendeu que não era justo com a esposa no papel, porém não esposa na vida real, Sim. né? Deixar essa mulher sem nenhum tipo de ajuda. E ele pagava mensalmente uma quantia de R$500 para ela, a caráter de pensão alimentícia. Isso poderia ter sido até registrado em cartório, né? Porque não tinha como ser judicial, porque eu falei que tinha uma separação só de corpos, não de fato. O que acontece quando essa pessoa vai dar uma companheira ou essa esposa vai dar entrada no benefício? Essa pensão por morte ela é dividida entre as duas. Por quê? Mas não ficou comprovado que o Estevão não vivia mais maritalmente com a esposa dele no papel? Sim, mas ele pagava a pensão alimentícia para ela, não pagava? Então, fica comprovada a dependência econômica dela nele. Então, ele acaba que a companheira e a esposa dividem uma pensão. Bom, para finalizar esse podcast maravilhoso, eu já gostaria de deixar um novo convite para que você possa retornar ao nosso programa, mas tirar uma dúvida muito frequente que talvez pode até não ser rotina de muitos ou de parte da população, mas você, como advogada, já deve ter ciência ou pego algum caso nesse sentido, aonde um esposo tem um filho fora da relação. Como funciona isso a nível de benefício? Qual o benefício que você está falando? A pensão? Pensão. Então, aí eu vou reforçar o que eu havia comentado. Não é você não, ô, Lucas. Cadê o Lucas? O Lucas foi embora, gente. Por que o Luquinha foi embora? Só porque tem um filho? Meu Deus. Não, vem cá, Lucas, por favor. Lucas, vem cá, por não, favor. eu não vou parar. Não, só beber uma água? Só foi beber uma água. É? Coitado. Não. Ele nunca mais vai querer que eu venha aqui, gente. Ele acho que a pressão dele caiu. Gente, aqui, só para deixar claro, isso é uma brincadeira, tá? A gente faz só para descontrair, deixar uma coisa bem leve. A gente acaba colocando o nome de um amigo e outro, mas tudo fictício, tá? Podem ter certeza que aqui a galera aqui não tem problema, é todo mundo idôneo, não tem todo mundo certinho. Todo mundo certinho, entendeu? É só para descontrair mesmo. Vamos tirar o Luquinha, que o Luquinha já está pichadão nessa parada aí. Eu não sei se eu coloco o Tomás chegou agora, não vou fazer isso não, porque o Tomás é garoto,
Vamos colocar um nome fictício. Vamos colocar João. João. Vamos botar João. O João foi lá, pulou a cerca e aí arrumou um filho fora do casamento. Como é que fica? O pai do João morreu. Tá. Primeira coisa. Aliás, o João morreu. Isso, o João E morreu. aí o João já tinha um filho com que outro era casamento. o João que tinha o Joãozinho. Vamos botar João, assim. Joãozinho e Zezinho. E Zezinho. O Zezinho era do casamento dele normal. Sim. E o Joãozinho era o filho da relação extraconjugal. Uhum. O que acontece? Pelo regime geral, ou seja, pelo INSS, o filho menor, ou seja, até 21 anos, ele tem direito a receber. Então, a gente vai ter uma pensão dividida entre 3 pessoas. Entre a esposa, entre o filho desse casamento e esse filho menor de uma relação extraconjugal. Uhum. A questão aqui que possivelmente vai ser controvertida, que vai ser objeto de uma ação judicial, é que, muito provavelmente, a mãe do Joãozinho, ela vai querer receber a pensão. Né? Ela vai querer que essa pensão ela seja, que a gente fala dividida, que seja desdobrada, é o termo correto, né? Para que ela também possa receber. Afinal, ela é companheira dele, ela manteve um vínculo com ele, tanto que ela teve um filho com ele. Uhum. Então, e existe essa possibilidade, sim, dela receber essa pensão, desde que comprovado que existia, de fato, um companheirismo, uma relação marital. Não é apenas um DNA. Não é apenas um DNA. Até porque é muito comum. Vamos lá, eu vou tirar esse exemplo, eu vou colocar o meu nome agora. A Lana é filha de Eduardo e Elisângela. Eduardo e Elisângela se separaram quando a Lana tinha 2 anos. Tá? Eduardo faleceu, automaticamente, né, 3, 4 anos depois, a Lana ainda é bebê, tem direito a receber o benefício. Mas a Elisângela não tem mais, apesar de ela ser casada no papel, estar casada ainda na época no papel com ele. Tá bom? Agora, Eduardo tem a Lana, era casado com a Elisângela, se separou no papel, ou não, minto, manteve no papel, porém tinha um outro caso com... Aí eu já tenho que inventar o nome, porque senão minha mãe morre. Deixa eu pensar. Com a Joaquina. A Joaquina, meu pai, apesar de continuar com a minha mãe, tinha uma relação extraconjugal sem o conhecimento da minha mãe. O que eu faço? A Joaquina tem direito a receber essa pensão? Se comprovar o vínculo, tem. Isso é muito comum na esfera militar. Muito comum. A gente tem o que a gente chama de concubina recebendo. Nós estamos brincando, mas são fatos verídicos da vida real, né, das pessoas. E um outro caso muito comum é... Porque a gente, às vezes, fala do homem que pulou a cerca, mas também tem a mulher que pulou a cerca. E aí, a dona Maria, que tem casada com o seu João e tem o filho Zezinho, conheceu o Ricardo, e o Ricardo foi lá e chutou uma bola, bateu na trave e entrou. E a dona Maria agora tem o Ricardinho. Mesma Só coisa. que o João morreu. E aí tem que dividir a pensão. O Ricardinho é filho da Maria, mas não é filho do João. Sim. E aí, como é que fica essa confusão? O Ricardinho não recebe pensão. O Ricardinho está fora. Está fora, exato. Quem gerou o benefício para Maria foi o João. O João não tem vínculo nenhum com o Ricardinho, tá? Desde que reconhecido. Desde que reconhecido. A grande questão é a seguinte: vale o que está registrado no papel. Óbvio que, muitas vezes, o enteado ele pode conseguir, tá, um benefício por conta do vínculo que ele acaba gerando ao longo dos anos. Isso, sim, é muito comum. Só que tem que ser comprovado essa dependência econômica, esse vínculo. Via de regra, o INSS não concede. E lembrando que, quando eu concedo um benefício de pensão por morte, é igual a gente fala no direito sucessório, né, que é o direito que a gente está transmitindo o nosso patrimônio. Se a gente tem herdeiros de primeiro escalão, que a gente fala, que são o cônjuge e o filho, automaticamente os pais dessa pessoa que faleceu não vão poder receber. Então, se a esposa está recebendo,
ela vai receber junto com os filhos. Eu não consigo habilitar outra classe, né, para receber, outro parente para receber. Isso é porque senão a gente vai acabar dividindo a pensão infinitamente. Entendi. Tá bom? Bom, espero que você esteja esclarecido, espero que você que está nos assistindo tenha gostado desse podcast, dessa entrevista com essa doutora que veio trazer para você informação. Você pode não utilizar essa informação hoje, Sim. mas em algum momento, né, a vida do brasileiro... O brasileiro tem que ser estudado, Alana. O brasileiro tem que ser estudado. Né, Luquinha? É muita coisa que acontece na vida do brasileiro, né, Tomás? E aí, se você precisar, você pode enviar um e-mail para a doutora Alana Machado, você pode enviar um WhatsApp para nós, aqui do programa Mistura Fina, através do nosso Zap, 981-18.200. Você pode nos chamar no direct aqui do Instagram ou nos comentários também do nosso YouTube. Fica à vontade, nós vamos encaminhar para a doutora Alana as suas dúvidas e perguntas. É isso? É isso, sem problema nenhum. Eu só queria a palavrinha rapidinho, porque eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Nós é que somos por gratos. Esse bate-papo. Espero que ele tenha sido proveitoso, né, para quem está assistindo a gente e até para quem está aqui conosco, né? Agradecer a equipe toda, porque eles não têm noção da quantidade de pessoas envolvidas para isso aqui estar podendo ser realizado. Verdade. Então, eu queria agradecer a todos vocês e espero poder voltar em breve, poder Com estar certeza, sempre auxiliando no que for necessário. A senhora será requisitada muitas vezes aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a você, tá? Muito obrigado mesmo. A todos vocês que ficaram conosco até esse momento, nosso muito obrigado. O podcast do programa Mistura Fina vai ficando por aqui e a gente diz para você que o programa não acabou, tá? Fica ligado, curte a gente, curte a nossa página no Facebook, Programa Mistura Fina. Vai lá no Instagram, segue também no Instagram, Programa Mistura Fina, ou no nosso YouTube. Você tem rede... Ela não pode. Ela é impedida pela... Eu sou impedida pela OAB. Bom, só em termos de amizade, sem... Nada jurídico. Nada jurídico. Luquinhas. Nada jurídico. Sem jurídico. Se porventura, doutora, te vi conversando lá com o senhor, nosso vereador, o Júnior, o que eu faço? Queria falar com você, queria te dar um oi. Alana Machado Lopes, é o Instagram. Só, mas não vou estar... Não vai falar sobre nada jurídico, tá bom, gente? Nem vou estar encaminhando nem para lugar algum, só para deixar bem claro. Vamos lá, então, finalizando, olhando para aquela câmera lá. Gente, um abraço, obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau.